Muito bom dia, olá a todos, que Deus nos abençoe nesse dia que Ele criou para que nós glorificássemos e honrássemos a Ele. Estamos já, sei lá, se já são 14, 15 domingos já que nos reunimos dessa maneira virtual. Mas graças a Deus, sinais de melhoras e possibilidades de logo em breve voltarmos à nossa reunião física. Para isso, continuemos orando. E orem hoje mesmo, após a EBD, teremos uma reunião com a diretoria aqui do Timbó para decidirmos alguma coisa a esse respeito, já que a partir de amanhã, dia 22, já há possibilidades das igrejas abrirem de maneira ainda limitada no seu número, mas é um decreto que foi anunciado ontem, permite que isso aconteça. E no próximo fim de semana uma reunião com os irmãos lá de Redenção também para apontarmos os caminhos de como é que nós vamos fazer nossas reuniões, ok? Bom, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos exaltá-lo cantando, orando e estudando a sua palavra. Então, para isso, vamos primeiro orar. Senhor, nosso grande Deus e Pai, te rendemos graças pela noite passada, pelo dia de ontem. Nos abençoa, Deus querido, a sempre ter um coração disposto a aprender com os dias. Nos ajude dessa maneira a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Queremos te agradecer pela noite de descanso e por mais um dia no qual nós podemos te exaltar. Abençoa que assim seja. Te pedimos, ó Deus querido, por cada um dos que vão acompanhar essa lição bíblica, que seja útil ao seu coração, à sua mente, à sua alma, à sua vida, assim como a minha e a de minha família aqui presente. Te pedimos por todo esse dia, que nós, por sua graça, possamos te exaltar e te agradando. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Peço-te, ó Deus, que dê à tua igreja sabedoria, discernimento, contentamento, especialmente nesse período, ó Deus, de incertezas, de dúvidas. Nos ajuda a encontrar a certeza em Ti. Se nada mais dessa terra nos tirar qualquer dúvida, que a nossa certeza seja o Senhor e o seu cuidado. Nos ajuda, Deus querido, a termos essa perspectiva. Em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar uma música de adoração ao Senhor. Nós vamos cantar Estrela da Manhã. No livrinho de cânticos é o 236. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Ele tem manifestado o perdão e o poder todos os dias. Agora cumpramos a promessa de adorar Ele para sempre. Pois bem, vamos para o nosso tempo de estudo bíblico então. Domingo passado não foi possível por questões de falta de saúde e eu não estava em condição. Uma gripe muito forte, mas agora estou melhor. Ainda não estou 100%, mas está no ponto onde pode-se trabalhar. E depois de falarmos já sobre oração, sobre meditação, depois sobre congregação, agora chegou o momento de falarmos de proclamação, ok? Lembrando que esse tema passado, que foi congregação, e esse que eu estou começando hoje, que é proclamação, são os dois temas que estão concorrendo à Bíblia de Estudo, a Bíblia de Referência Thompson, e também alguns livros, tá certo? Então, o mesmo modelo do que a gente fez no mês passado. Acompanhe esses estudos, vai lá no YouTube, Isaías Arruda. É Isaías Arruda ou pastor Isaías Arruda? Isaías Arruda, Isaías com Z. E então, faça um resumo dessas lições. Você se beneficia e ainda ganha, pode ganhar, né? Uma Bíblia Thompson ou um livro, tá certo? Participe. Isso serve para você, também serve para mim. É um incentivo também de saber que as pessoas estão acompanhando. Mês passado recebi 10 resumos. Eu sei que muitas outras pessoas acompanharam, só não quiseram participar, não quiseram fazer o resumo, enfim. Mas ler aqueles 10 resumos foi muito bom. Então, isso me incentiva também, tá bom? Ok, então, proclamação. Nós vamos começar falando sobre o que é proclamação, ok? Proclamação. O que é? Primeiro vou falar em questão histórica. Quando a gente fala em proclamação, isso tem
primeiro é um sentido histórico disso. Ainda não é um sentido bíblico. Olhando para a história, o que é proclamação? Literalmente falando, olhando para a história, é uma anunciação pública, ok? Se nós voltarmos para a época medieval, para a época dos reis, dos imperadores, quando eles queriam dar uma ordem para a população, apresentar uma nova lei ou uma nova taxação, taxas públicas, impostos, o que é que o rei fazia? Ele chamava o seu arauto, que era o responsável pela proclamação, então mandava ele ir, escrevia a sua lei, entregava na mão dele, e ele ia na praça pública, convocava a população. Isso podia ser feito aos gritos ou por meio do toque de uma trombeta, e então as pessoas sabiam já. É um chamado para alguma coisa que o rei, ou o imperador, ou o governador, ou o prefeito, uma nova lei, para a gente saber o que é. Então as pessoas iam ali na praça e escutavam. Inclusive, mais tarde, é daí que vem a ideia de igreja, eclesia. Chamados para fora. Saiam para fora de suas casas e venham ouvir a mensagem do rei. Essa é a ideia. Então, as pessoas vinham e o arauto proclamava o que o rei mandou que ele falasse. Então, historicamente, literalmente, é isso que é uma proclamação. E é interessante observar esse ponto histórico, porque também é isso que o Senhor quer que a sua igreja seja. Na verdade, Ele não somente quer, a sua igreja é isso. A sua igreja é uma proclamadora. Então, ela também vai às praças, às ruas, aos povos e conclama os homens a saírem para fora. Não só de suas casas, mas do mundo, do sistema do mundo. Saiam daí e venham ouvir a mensagem. Essa é a ideia de proclamação. Aí, um segundo sentido é a proclamação individual. E aí já não é tão histórica, é mais no sentido bíblico cristão mesmo. É proclamar algo para um indivíduo. Literalmente falando, proclamação tem mais a ver com público. Mas, no sentido restrito cristão da mensagem do Evangelho, eu estou proclamando a mensagem do Evangelho, mesmo que seja para uma só pessoa. Nesse caso, a melhor expressão seria anunciação. Eu estou anunciando o Evangelho, quer seja para um grande público, quer seja para um indivíduo. Eu estou proclamando ou anunciando o Evangelho. Num sentido último e mais fácil de lidar com ele, de compreender, proclamar, anunciar é levar uma notícia. Você vai e anuncia, você leva uma notícia para alguém, né? Uma boa notícia, uma má notícia. Qualquer notícia que se leve está sendo uma anunciação. Quando o anjo veio e disse para Maria que ela estaria grávida do Filho de Deus. Essa passagem bíblica é chamada de anunciação. Esse momento bíblico é chamado de anunciação. Né? Ele proclamou para ela, ele anunciou para ela essa excelente notícia. Tá certo? Uma coisa mais interessante, a mais, para se observar nessa verdade histórica de que o proclamador era um enviado do rei ou do imperador, de uma autoridade, é que dependendo da autoridade, isso tinha significado também no proclamador, no arauto. Né? Se era um prefeito, um governador, talvez era bem simples esse arauto, talvez só ia ele e mais um soldado a cavalo e tal. Mas se fosse um grande rei, um grande imperador, na verdade seguia uma comitiva de soldados
com muita pompa, muitas trombetas, para fazer bastante barulho para o máximo de pessoas ouvirem e serem convocados para ouvir a mensagem. E uma outra coisa, o arauto, o anunciador, o proclamador, ele nunca estava lá no seu nome. Ele estava lá no nome da autoridade que lhe enviou. Ele estava na posição de representante. É o que hoje, de maneira moderna, nós podemos chamar de embaixador. Alguém que não está ali por si, mas está ali representando aquela autoridade que enviou. É tanto que causar mal ao anunciador, ao proclamador, era uma afronta direta ao próprio imperador, ao próprio rei que mandou. E isso também é interessante pensarmos no anúncio que nós somos convocados a fazer. A Bíblia diz que nós atuamos como representantes de Cristo, como embaixadores do reino inabalável. Isso enobrece muito a tarefa cristã de anunciar o Evangelho. É assim que o crente deve entender e exercer essa tarefa e se sentir. É interessante você observar no livro de Atos, quando Saulo é derrubado por Deus e há um diálogo ali entre ele e Jesus Cristo. E Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem saber quem é, diz: quem és tu, Senhor? E a resposta é o quê? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo poderia ficar confuso e dizer assim: mas eu nunca persegui Jesus. Eu nunca encontrei com Jesus. Mas a quem é que Paulo perseguia? Os cristãos. A igreja de Cristo. Então, por que é que Saulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, e Jesus diz que ele estava perseguindo Jesus? Porque os cristãos são representantes do Cristo. Os cristãos são embaixadores do reino de Cristo. Persegui-los é perseguir o próprio Cristo. Aí é problema. Feliz foi Saulo, que virou Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas quantos não têm perseguido a Cristo, perseguindo sua igreja, maltratando seus filhos e que irão prestar contas com ele? Que duro. Pois bem, então é uma boa ilustração quando a gente pensa historicamente o que é proclamação e o que é o proclamador. Isso é história, né? Historicamente falando, e as suas figuras. Agora vamos fazer a aplicação bíblica da questão. Falamos historicamente, agora vamos falar o que é proclamação biblicamente. Numa perspectiva bíblica, então, o que é proclamação? Lembre-se do que eu expliquei até agora. Então, proclamação histórica, expliquei até agora. O que é proclamação bíblica? Proclamação bíblica é o meio pelo qual Deus anuncia a sua mensagem. Ok? É isso. Proclamação, biblicamente falando, é o meio pelo qual Deus anuncia a sua mensagem. Então a proclamação é Deus, o imperador supremo, o governante supremo, o soberano do universo, anunciando a sua mensagem em toda a terra. Ele vai usar proclamadores para fazer a proclamação. E ele vai dizer aos proclamadores qual é a proclamação, o conteúdo dela. A gente vai estudar isso. Mas, biblicamente falando, então, proclamação é o meio pelo qual Deus anuncia a sua mensagem. E ele faz isso
no mesmo molde do que a gente falou anteriormente. Ele faz isso para o público, por meio da pregação pública, por meio rádio, televisão, internet. Isso é proclamação pública. Mas também essa proclamação ou anunciação é feita individualmente. Indivíduo para indivíduo, um por um, casa por casa, porta por porta, como queira chamar. Mas proclamação no sentido bíblico, então, é o meio pelo qual o soberano do universo, Deus, anuncia a sua mensagem às pessoas e aos povos, tá certo? A proclamação bíblica, que eu já disse agora o que é o meio pelo qual o soberano do universo, o Deus, anuncia a sua mensagem. Ela é ordenada, ela é clara, ela é urgente, ela é objetiva e é universal. Ok? Então, a proclamação das mensagens do soberano Deus, o anúncio da mensagem de Deus, do soberano, ela é ordenada, ou seja, ela é mandada uma ordem, ela é clara, não dá para ter dúvida sobre se devemos ou não fazer isso, ela é urgente, ela urge. O que é o que urge? É uma coisa para agora, que já deve estar sendo feita. Ela é objetiva, tem muito a ver com ser claro, mas mais do que isso, ela não é subjetiva. Ela não é uma coisa, talvez deva se fazer. Não, ela é objetiva, é muito direta e ela é universal. Tanto na questão de local, ela é universal, é para todo o planeta. Como também na questão de tempo, ela é universal, é para todas as épocas. Vamos então verificar isso à luz das Escrituras. Proclamação bíblica é o meio pelo qual o soberano Deus anuncia a sua mensagem. Essa proclamação bíblica, ela primeiro é ordenada. Vamos observar isso então? Salmo 96. Salmo 96. Estamos abrindo no livro dos Salmos, que data aí de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais ou menos 3000 anos atrás. Ainda não havia igreja, Jesus não tinha vindo ainda à terra, não tinha seus apóstolos, mas a mensagem já havia, a proclamação já existia, porque ela é uma ordem de quem? Biblicamente falando, de Deus. Biblicamente falando, proclamação é o meio pelo qual o soberano Deus anuncia a sua mensagem. Então,
ela tem que ser clara, já desde aquela época, ordenada, clara, urgente, objetiva e universal. Se fosse só para a nossa época, a época da graça, chamada, a época da igreja, então ela não seria universal. Ela seria para uma época só, da igreja para frente. E para trás, como seria? Então pense nisso. Uma observação, eu não sei se para você a imagem está tremendo, mas se tiver, é porque o celular está em falso. Deixa eu consertar aqui. Foi. Ok? Muito bem, Salmo 96 então, é um desses textos que é claro, é urgente, é universal, é objetivo. Olha só, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Está vendo como é claro? Está vendo como é ordenado? É uma ordem. Proclamai a sua salvação. É muito claro. É ordenado, é claro, é urgente. Proclamai a sua salvação dia após dia, ou seja, todos os dias. Isso é objetivo. Isso não é subjetivo. Não é algo que alguém ficasse dizendo assim, talvez seja. Não, é objetivo. Faça, é para fazer. E é universal. Nós estamos vendo o texto dizendo a todas as nações. Continuando. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, se você segue lendo todo o Salmo 96, você vai ver o rei dizendo para a gente proclamar, ele ordenando de maneira clara, urgente, objetiva, universal, levarmos a sua mensagem salvadora. O versículo 10 diz: dizei entre as nações, reina o Senhor. Portanto, sim, o soberano Rei do Universo está dizendo ao seu povo, desde sempre, proclamem, anunciem a todas as nações, dia a dia façam isso. Então, não tem dúvidas de que essa é uma tarefa que a igreja precisa fazer. No último domingo que estivemos aqui, nós terminamos a aula falando que o objetivo da igreja é glorificar a Deus fazendo a obra missionária. É glorificar a Deus anunciando a mensagem. Fica muito claro isso com as expressões de hoje. Então, uma igreja que não anuncia, ela não pode estar glorificando. Não faz sentido. Uma igreja que se fechou em si, que a compreensão dela é, não, a gente existe para isso aqui, para ficar aqui adorando. Beleza, a igreja existe sim para adoração. É isso que se chama o objetivo doxológico, é para adoração, é para glória. Mas se essa adoração encriquilhou ali, não é adoração. Foi mal compreendida alguma coisa. A igreja ela adora ali, treinando, se fortalecendo, para quê? Para ir lá fora anunciar. Então fica tudo muito completo e claro dessa forma. John Stott, por exemplo, ele diz que isso inclusive é um exemplo perfeito do primeiro e maior mandamento. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, olha só,
A igreja, então, primeiro se preocupa em amar a Deus, ali, adorá-lo. Mas ela logo se preocupa com o amor ao próximo. E não existe expressão de amor maior do que anunciar o evangelho aos perdidos. Portanto, a adoração só faz sentido mediante a obediência. Tá certo? Senão não há adoração. Portanto, há muito tempo o Senhor tem ordenado proclamação de maneira bíblica, ordenado de maneira clara, urgente, objetiva e universal. O meio pelo qual o Senhor anuncia a sua mensagem. O profeta Ezequiel também nos dá um exemplo disso. Ezequiel 3, 18 e 19. É um dos textos mais duros e difíceis de eu entender a respeito da responsabilidade que Deus coloca sobre os ombros do proclamador. Historicamente falando, o que é que você acha que acontecia quando o imperador mandava o arauto ir lá na praça fazer um anúncio e o arauto dissesse assim, não gostei dessa mensagem não vou entregar não. O que é que você acha que acontecia? No mínimo, prisão e açoites. No mínimo. Porque provavelmente, na maioria dos casos, era morte. Para servir de exemplo aos outros. Deus não é um imperador humano. E Ele nos usa como seus servos, sabendo das nossas fraquezas. Mas Ele também não desculpa. Ele trata com severidade a proclamação e os proclamadores. Por quê? Porque a sua mensagem é muito séria. Deixar de proclamá-la é correr sério risco. Vejamos, Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, isso é Deus falando com Ezequiel, Ezequiel aqui é o proclamador. Quando eu disser ao perverso, certamente tu morrerás. E tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue dele, da tua mão, eu o requererei. Mas, se avisares ao perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então, olha que texto ordenado, claro, urgente, objetivo. Talvez não fique tão claro aqui que é universal, mas universal já ficou claro aqui no Salmo 96 e fica nos outros. Ou seja, é muito sério ter a mensagem de Deus para proclamar e decidir não proclamá-la. Eu já tenho dito várias vezes, em outras ocasiões onde eu já tive a oportunidade de pregar e citar esse texto, para mim ainda é um dos textos que eu preciso entendê-lo bem. Confesso. Porque ele me assusta um pouco. Porque é assustador. Você sabe quanto custa uma alma, por exemplo? Só para mostrar o meu espanto com esse texto. Quanto custa uma alma? Você sabe o preço de uma alma? Olhe para Cristo na cruz. Isso vai te dar uma boa ideia. Aí ele te dá uma mensagem que ele pagou com o sangue dele para você entregar essa mensagem a alguém.
e você simplesmente não entrega, você acha que isso vai ficar como? É complicado. Como é que eu vou dar conta do preço de uma alma, o sangue dela nas minhas mãos? Eu confesso que eu não sei. Então, pastor Isaías, para que o senhor usa um texto que o senhor não sabe? Porque tem uma coisa que eu sei sobre esse texto. Isso é suficiente para eu olhar para ele e temer a Deus. O que é que eu sei suficientemente sobre esse texto? Que Deus trata muito sério a sua mensagem. Isso para mim é bastante. Porque tudo isso é por causa da mensagem, que não foi entregue. Portanto, pense nisso. É uma ordem do Senhor. Precisa ser obedecida. Bom? O que é que temos mais? Chegando agora para a nova aliança. Aí nós temos já os textos clássicos, né? Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Esse aí a maioria dos crentes já quase que conhecem decorado, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui temos um outro texto que é uma ordem. Proclamar, biblicamente, é uma ordem. É uma ordem clara. Vai e faça discípulos. É urgente. Jesus não estava falando de algo que podia ser postergado, podia ser deixado para lá, mais tarde, quando você achasse que deveria fazer. Não. Vá e faça discípulos. Quando? Agora. De todas as nações. É objetiva, você vai e faça. E é universal. Fazer discípulos de todas as nações. E é importante ressaltar uma coisa desse texto. Tem vários. Esse texto é muito rico para compreendermos a ordem da proclamação. Mas eu queria chamar a atenção só para uma. Aquela que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vá e faça discípulos. Ou seja, nós temos aqui o soberano Deus na pessoa de seu Filho bendito Jesus Cristo, chamando os proclamadores, os arautos, e dando uma ordem baseada em autoridade. Toda autoridade no céu e na terra eu tenho. Por isso eu estou dizendo: vá e faça discípulos. Portanto, irmãos, não proclamar é pecado. Não proclamar é pecado. Se você não tem proclamado, se esforçado para fazer isso, você está em pecado. Como vai fazer isso? Nós iremos falar disso ainda. Nós vamos falar, não hoje, é claro, mas nós vamos falar, hoje a gente está falando sobre o que é a proclamação. Nós vamos falar depois sobre o conteúdo da proclamação, a importância da proclamação e, por fim, a prática da proclamação. Então, na prática, queremos dar algumas ideias, mas talvez vá demorar aí ainda uns 2 domingos. Então, o que é que eu lhe diria para fazer urgentemente? Nós vivemos uma época onde é um pouco mais complicado e mais longe, não é? A gente não pode muito se locomover como antes. Os tal dos lockdown, às vezes até está limitando geograficamente algumas passagens. Então, o que é que isso deve nos dizer? Pregue para os de perto. Quem são os de mais perto? Os de casa? Pregue para os de casa. Vizinhos, familiares próximos, pessoas da vizinhança. Dê um jeito. Mas nada demais.
Nada demais. Quem mandou foi o soberano, não sou eu. Eu sou só um que estou tentando obedecer também, como você. Tentando fazer isso por meio de redes sociais, público, como eu estou fazendo agora, como também individuais. Tenho feito até aconselhamentos a irmãos em outros países que estão passando por dificuldade. Aconselhamento individual. Tenho feito discipulado e evangelismo. Então dê um jeito. Dê seus pulos, como se diz. O que não pode fazer é você ter sido chamado para o time dos proclamadores, para o time que tem a mensagem, e você não dá nem um chute na bola. Nem que seja um chute para a bola sair pela lateral. Mas, por favor, não faz sentido você ser chamado para o time do soberano e não estar se preocupando com a mensagem dele. Pense nisso. Então, toda autoridade ele tem, por isso ele mandou: vá fazer discípulos de todas as nações. Também temos um outro clássico, Marcos 16 e 15. O que é que nos é dito ali? Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, irmãos, a proclamação bíblica é uma ordem, ela é muito clara, ela é urgente, ela é objetiva, ela tem alcance mundial, ela é universal. Nós precisamos, como igreja, estarmos realmente nos preocupando com isso, ok? Um outro texto que também está entre os clássicos, Atos 1 e 8. E aqui nós temos literalmente as últimas palavras de Jesus Cristo, ainda fisicamente aqui, antes de voltar para o seu trono celestial. Seus discípulos estão preocupados ainda com essa terra, com a restauração do reino dessa terra. E Jesus Cristo diz para eles que essa não deve ser a preocupação deles. Atos 1 e 8, versículo 7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a vocês ficarem sabendo de tempos ou épocas de assuntos que nesse momento só pertencem ao Pai. O que é próprio de vocês? Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus Cristo, mais uma vez, deixando claro a urgência, a universalidade, a objetividade, a clareza da proclamação. E há uma coisa também interessante nesse texto a ser observado: a sua objetividade. Jesus não está dizendo, quando vocês receberem o Espírito Santo, talvez vocês vão receber poder. E então, talvez vocês vão anunciar, vão proclamar em toda a terra. Não, é objetivo. Ele diz: quando vocês receberem o Espírito Santo, isso vem a acontecer em Atos 2, aí ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder. Não é talvez. Então a igreja de Cristo, ela recebeu poder. Ela verdadeiramente foi empoderada. A habitação do poder de Deus está no crente. Então ele pode e deve utilizar-se desse poder para cumprir a tarefa que nos foi dada graciosamente. E por fim, o último texto, 1 Pedro,
2 e 9. 9 e 10. Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Com este, nós encerraremos. Primeira carta de Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só. O Espírito de Deus está nos dizendo, por meio desse texto, através do apóstolo Pedro, que o povo de Deus foi feito uma raça eleita. Ok? E aqui não é um conceito de raça étnica. Porque nessa raça eleita de Deus está gente de todas as etnias do mundo. Absolutamente de todas. Apocalipse 7,9 vai dizer de toda tribo, povo, língua, nação. Ok? Uma raça eleita, escolhida por ele. Também fomos feitos sacerdotes do rei. Um sacerdócio real. Isso implica em que todos nós podemos servir ao rei como sacerdotes. Também somos uma nação santa. Todo esse misto de gente tornou-se uma nação só. A nação separada, santa. Somos um povo de posse. Posse é dele, exclusiva dele. Agora, tudo isso com uma finalidade. Uma só. A fim de. Aí está a finalidade. Ele fez tudo isso a fim de que nós proclamemos. Proclamação. Proclamação bíblica. Ordenada, clara, urgente, objetiva, universal. Proclamar o quê? E aqui já vai um pouco sobre o conteúdo da proclamação, que vai vir em uma outra aula. Mas é para proclamarmos as virtudes dele, as características dele, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí tem algo interessante no verso seguinte, que eu coloquei aqui na nota, verso 10, é que ele diz assim: Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu acho interessante o verso 10, porque parece que ele soa uma certa tensão no início do verso, quando ele diz, vós sim. Ele diz no 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É como se eu, enquanto pecador, você dissesse assim, eu? Tudo isso foi feito para mim, comigo, em mim. E ele diz no verso 10, vós sim. Você assim que antes nem era gente. Vós sim, que antes nem não erais povo. Vocês não eram povo. Vocês eram criaturas, coisas. Mas agora vocês sim foram feitos povo de Deus. Vocês nem tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Ou seja, percebendo os grandes benefícios, seja agradecido, vá e obedeça.
vá e proclame. Diga entre as nações, o Senhor reina. É isso que a Igreja de Cristo tem que fazer. Essa é uma das tarefas elementares, básicas da vida cristã. Talvez por algum tempo, talvez não, com certeza, por algum tempo, e não pouco tempo, nós, não sei onde é que está a culpa disso, talvez saiba, nenhum pregador é perfeito, nenhum pastor abaixo de Cristo é perfeito. Então, embora muito agradecidos pelos que vieram antes de nós e trouxeram a mensagem, mas essa, sem dúvida foi uma das falhas possíveis dos nossos pais na fé por aqui. Nós demoramos muito a entender e a praticar a proclamação. Nós temos igrejas, nossas igrejas bíblicas no Brasil, estão aqui desde a década de 60, por aí. Talvez até antes. É de 60 para baixo. Mas nós só enviamos obreiros para ir além do Brasil recentemente. Então, demoramos muito. Nós não podemos voltar lá atrás para corrigir. Mas nós podemos agora corrigir ou podemos agora continuar errando. E se continuarmos agora, não tem ninguém para cobrar lá atrás, não. É conosco mesmo a culpa. É nas nossas mãos que vão estar o sangue daqueles que o Senhor tem dito, vai lá e anuncia. Bom? Então leve a sério isso. Se Deus permitir, então, no próximo domingo, iremos falar sobre o conteúdo dessa proclamação. É muito importante isso, porque o arauto não vai lá para dizer o que quer. O arauto não vai lá para dizer uma coisa inventada da sua cabeça. Se ele fizer isso, ele morre. Porque ele está falando em nome do rei algo que o rei não mandou. Está se colocando, está usurpando, na verdade, o lugar do rei. Isso não dá muito certo. Nunca deu. Nem dará com Deus. Muitos, inclusive, hoje vão pagar por isso. Por estarem proclamando o que Deus não mandou proclamar. Que não seja eu e nem você a colocar a nossa cabeça nessa guilhotina. Então precisamos entender que o Senhor não somente mandou proclamar, mas Ele também nos disse o que proclamar. E muita gente está errando e pecando nessa área. Mas isso fica para o próximo domingo. Já se foi aí 55 minutos, então eu não vou começar um ponto que não dá tempo nem introduzir direito hoje, tá bom? Então, por hoje é isso. Proclamação, que é do que eu tenho ensinado, a quarta prática elementar, básica do cristão. Primeiro, oração. Segundo, meditação. Terceiro, congregação. E quarto, proclamação. E é interessante, você pode perceber como se fosse degraus, escadas, crescimento. Oração soa mais como uma coisa individual, embora tenha o seu ponto público, mas oração é eu e o Senhor. Depois meditação ainda é eu e o Senhor. Agora congregação é eu e os outros. Proclamação também tem a ver com eu e os outros, é a igreja proclamando. Então que Deus nos ajude a crescermos nisso. Como eu costumo dizer, seja bom no básico. Sejamos bons no básico. Sejamos bons no alicerce. Fuja do modismo de ter um teto bonito numa base frágil. Tem muita gente preocupada com floreios, enfeites da casa, da teologia, da vida cristã, mas abandonou a base. E ela não é tão sólida. Então vamos ser bons do básico. Vamos ser bons do básico. É isso que eu estou atrás de ser. Eu estou buscando ser bom no básico. E se até o fim da minha vida eu conseguir ser bom no básico, eu estarei profundamente satisfeito. Profundamente satisfeito. Tá bom? Então,
elementar na vida cristã? Proclamação. Historicamente falando, medieval, lembra disso. Biblicamente falando, é a forma, é a maneira que Deus, o soberano, anuncia a sua mensagem. Ela é ordenada, ela é clara, ela é urgente, ela é objetiva, ela é universal, como esses textos esclarecem. Amém? Se Deus permitir, então, no próximo domingo, estaremos falando sobre o conteúdo da proclamação. E aí, se der tempo também, a importância. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por essa manhã. Depois cantaremos mais uma música para a gente encerrar esse tempo. Obrigado, Deus, pela mensagem, pelo ensino de sua palavra a respeito dessa tarefa básica, elementar, que eu, como cristão, devo me preocupar. Que minha família, enquanto crentes em Jesus, devem se preocupar. Que os irmãos, os meus irmãos, o teu povo, os teus filhos que estão ouvindo, devem se preocupar. Não há nada difícil para entender nisso, ó Deus. O Senhor mandou que a sua mensagem fosse proclamada por nós. O Senhor nos salvou para isso. Então nos ajude simplesmente a fazer isso. Nem vou pedir que nos capacite, pois o Senhor disse que se tivermos o Espírito Santo já estamos capacitados. Então nos ajuda, Deus, a simplesmente obedecer. No nosso lar, na nossa vizinhança, que é o nosso campo mais propício nesse momento de pandemia. Usando as redes sociais, as mídias, para alcançarmos aqueles que estão mais longe. E te louvamos por essa possibilidade. Abençoa todo esse dia para a glória do seu nome. Em Cristo eu peço. Amém. Vamos cantar um cântico que tem a ver com proclamação. Se eu não estou equivocado, Eis os milhões. Não. Olhando para Cristo. Número 300. Eu citei um pensando em outro. Esse cântico diz: vejo ao longe campos vastos prontos para a colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Então, vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Portanto, que Deus nos ajude a exercermos o nosso papel básico, que é proclamação. Mas o
até às 18 horas, se o Senhor nos permitir. Ali, naquele horário, estaremos adorando Ele mais uma vez. Bom dia.